Muito bem. Bom, eu preparei essa apresentação, então, para a gente esclarecer algumas dúvidas que são muito frequentes nos contextos das abdominoplastias. E eu trouxe aqui um checklist com passos para que você possa planejar a sua cirurgia nos próximos 6 meses. É muito importante a compreensão de que a sua cirurgia plástica, ela começa hoje. O comprometimento com as suas mudanças no estilo de vida, elas começam agora. Não é somente no dia da cirurgia, não vai ser no pós-operatório. É hoje que a gente começa toda a preparação para que resultados de excelência eles sejam atingidos. Tá bem? Então, nesta apresentação, eu vou trazer e vou explicar para você como que você pode superar todos os seus incômodos causados pela gordura localizada, pela flacidez, pelas estrias na região do abdômen. Além disso, você vai saber como que a abdominoplastia ela vai tratar o aspecto da flacidez, das estrias, principalmente no contexto das pacientes que já são mamães. A gente sabe que as principais alterações corporais que levam à abdominoplastia são aquelas ocasionadas pela gestação. Eu também vou mostrar para você como que a gente pode controlar todos os riscos da cirurgia, como que a gente pode melhorar a qualidade das cicatrizes e, consequentemente, você ter um resultado mais rico, mais definido e com um melhor contorno corporal. Tá bem? Atualizei aqui mais uma integrante que acabou de entrar na nossa reunião. Seja muito bem-vinda, Laura. Acabamos de iniciar a nossa apresentação, tá bom? Vai tomar, Bruno. Pode ficar bem à vontade. Laura, eu vou pedir apenas, por gentileza, para você agora desativar o seu microfone, perfeito? E assim que eu terminar a explicação, a apresentação, vocês podem ativar o microfone de vocês ou podem trazer questionamentos ali no chat do Google Meet mesmo, tá bom? Então, eu estava trazendo aqui, Laura, todos os ensinamentos que eu vou trazer nessa apresentação, que a abdominoplastia vai permitir, o tratamento das alterações ocasionadas pela gestação. Esse vai ser o nosso principal foco desta apresentação. Eu vou trazer os riscos relacionados à cirurgia de abdominoplastia, todos os cuidados necessários para o pós-operatório, o tempo de recuperação, afastamento do trabalho, todas essas informações que são fundamentais para que você possa se planejar para uma cirurgia de abdominoplastia em um prazo de 6 meses. E é claro, como que você vai ter a minha ajuda para realizar esse planejamento com o meu acompanhamento e da minha equipe o tempo todo para você, certo? Então, muito prazer a todas. Eu sou o Dr. Guilherme Smanioto. Eu sou formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou especialista em cirurgia plástica pela PUC-RS. Eu sou especialista também pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e tenho aí, ao longo da minha formação e mais tempo de contato ainda com a cirurgia plástica, mais de 6 bons anos de experiência com cirurgias plásticas estéticas. Antes de trazer a vocês um caso, fotos de resultados, é importante que eu traga o seguinte conceito: o que é a abdominoplastia e o que ela proporciona de benefícios ao corpo da mulher. A abdominoplastia é uma técnica cirúrgica para o tratamento da flacidez de pele, localizada principalmente
na região infraumbilical do abdômen, ou seja, na região abaixo do umbigo. Essa é a região em que as pacientes, nos períodos pós-gestacionais ou após variações de peso ao longo da vida, elas apresentam uma flacidez, um excesso de pele localizado nessa região infraumbilical do abdômen. Além disso, a abdominoplastia, ela permite o tratamento da diástase abdominal, que é um assunto muito comum que eu logo em seguida, nos próximos slides, eu vou estar explicando em mais detalhes. E possíveis hérnias que a gente pode identificar no exame físico da avaliação pré-operatória. Além disso, entre os benefícios da abdominoplastia, nós temos a diminuição da circunferência abdominal, a melhora do contorno corporal e a melhor definição da musculatura. E eu gosto de sempre ressaltar que os melhores resultados da cirurgia são sempre alcançados quando a gente associa técnicas, como a lipoaspiração. A lipoaspiração sempre vai permitir ao cirurgião plástico entregar um resultado mais rico, com melhor contorno corporal. Tá bem? Então, o que é a diástase abdominal? Esta é uma pergunta muito comum, é uma dúvida muito frequente. A diástase abdominal, ela nada mais é do que um afastamento dos músculos reto-abdominais. Quando a paciente está no período gravídico, em que ela tem o aumento do útero, certo? Ou quando ela ganha peso e varia esse peso ao longo da vida, a gente tem um aumento da circunferência abdominal. E esse aumento da circunferência abdominal, seja pelo aumento do útero, seja pelo ganho de peso, ele provoca um afastamento dos dois músculos reto-abdominais que nós temos, que protegem a nossa parede abdominal. Esse afastamento provoca uma área de fragilidade. E esta área de fragilidade, ela é a nossa diástase abdominal. A diástase abdominal, ela permite que conteúdos lá de dentro da barriga possam se projetar com mais facilidade, e isso a gente identifica no exame físico. Muitas vezes a gente identifica abaulamentos na porção medial do abdômen da paciente, ou em casos de hérnias. E o que são hérnias? Hérnias é quando nós temos um orifício, um defeito na região da diástase. E esse orifício, ele vai permitir que conteúdos lá de dentro da barriga possam se projetar por dentro dele, ocasionando uma hérnia, certo? Então, por isso é fundamental a avaliação pré-operatória, para que a gente possa esclarecer muito bem estas questões. Boa noite, tivemos mais uma integrante que acabou de entrar, seja muito bem-vinda, certo? Estamos falando, neste momento, sobre diástase abdominal. E é isso que eu estava explicando. A diástase, então, é este afastamento da musculatura. É uma área de fragilidade. E, claro, quando a gente realiza uma abdominoplastia, a gente sempre realizar o tratamento da diástase abdominal. Essa é uma etapa fundamental da abdominoplastia. Doutor, e isso é uma pergunta muito frequente das pacientes, eu gostaria de realizar uma abdominoplastia, mas eu tenho diástase. O senhor faz o tratamento da diástase? Sim, eu faço. E o tratamento da diástase faz parte já inerente ao procedimento de abdominoplastia, assim como o tratamento de possíveis hérnias que a paciente possa ter na região média do abdômen. Então, esse tratamento sempre faz parte. E é nessa reaproximação da musculatura, é realizando o tratamento da diástase abdominal, que a gente consegue fortalecer o tronco da paciente novamente,
Isso vai auxiliar no fortalecimento do tronco dela e, inclusive, vai diminuir a circunferência abdominal dela, melhorando o aspecto da cintura, conseguindo entregar uma cintura mais fininha que, pela diástase, venha a ser prejudicada. Caso tenham dúvidas, pessoal, podem me interromper, podem mandar no chat as dúvidas para mim, tá bom? Agora, veja este caso. Nessas duas imagens, na superior e na inferior do lado esquerdo, a gente consegue ver uma paciente numa situação de pré-operatório em que ela tinha aquele excesso, aquela flacidez de pele localizada principalmente nessa região inferior do abdômen. Essa paciente foi o caso típico de abdominoplastia. Ela apresentava uma diástase abdominal, que a gente consegue, inclusive, visualizar aqui no exame físico. A gente consegue ver que os músculos dela estão mais afastados do que na situação do pós-operatório, em que a gente consegue resolver o problema da flacidez, tratar o excedente de pele e de gordura, tratar a diástase e melhorar a circunferência abdominal da nossa paciente. Tá bem? Muito bem. Agora a gente tem que partir para uma situação, para um assunto muito importante que é também de interesse e que é conhecimento fundamental para você entender o que nós precisamos fazer no pós-operatório, que é explicar sobre os riscos da cirurgia. A gente já entendeu o que é a diástase, nós já vimos brevemente um caso de abdominoplastia. Agora eu quero trazer para vocês os riscos da cirurgia. E o principal deles, que a gente tem que sim estar muito atento, é para a trombose dos membros inferiores. A trombose, ela é um coágulo de sangue. É um sangue que ele deixou de ser líquido e passou a ser um trombo, passou a ser uma estrutura sólida. E essa estrutura sólida, ela vai impedir o fluxo sanguíneo pelos membros, ocasionando aqui, como a gente pode ver nesta imagem, uma perna mais inchada do que a outra. Esse é um achado clínico que as pacientes, inclusive, devem estar atentas no pós-operatório, porque o pós-operatório identificar uma diferença na simetria das pernas pode ser um fator de trombose. Então, este é um risco que a gente controla com medicações, com orientações, com o uso da meia elástica, mas que faz parte da compreensão do procedimento cirúrgico. É bem importante que, na preparação para a cirurgia, a paciente tenha em mente que 15 a 20 dias de recuperação, com afastamento das atividades no pós-operatório, são fundamentais. A paciente vai sim ficar incapacitada por pelo menos 15 dias para cuidados. E esses cuidados vão ser em casa. Ela não vai conseguir ir trabalhar, ela não vai conseguir ir para a rua, ir no supermercado, fazer as suas atividades rotineiras. Ela vai estar mais limitada aos cuidados domiciliares. Além disso, a gente tem os cuidados com a prevenção da trombose, como eu mencionei no slide anterior, com o uso da meia elástica, com o uso das ampolas de anticoagulante. Isso é um kit cirúrgico fundamental que já faz parte de todos os meus pacotes de cirurgia. A paciente já ganha de bônus a meia elástica e as ampolas de enoxaparina, isso já está incluído. Eu garanto e não deixo as minhas pacientes ficarem sem, porque é fundamental para a segurança do pós-operatório. Além disso,
A antibiótico-terapia para a prevenção de qualquer infecção é também importante para o pós-operatório. Além das medicações para dor, os relaxantes musculares e o acompanhamento com uma fisioterapeuta, para que ela possa fazer drenagens, para que ela possa fazer a colocação de taping, que auxilia na recuperação, a ter menos dor, a ter menos inchaço, a ter menos inflamação. Então, todas essas questões são bem importantes para o pós-operatório, tá bem? Muito bem. Até aqui, acredito que tudo bem. Se alguém quiser fazer alguma colocação, trazer alguma dúvida, algum questionamento, fiquem à vontade, certo? Que eu vou continuar com a apresentação. Não vou mais me prolongar muito, porque o objetivo é não se tornar cansativo, mas é dar oportunidade para vocês trazerem os questionamentos de vocês. Tá bem? Aqui, agora, nessa etapa da apresentação, eu vou trazer para vocês um checklist de 9 etapas cruciais que vão servir como um guia para que você possa alcançar a sua transformação desejada através da abdominoplastia. Eu vou detalhar esses passos bem, porque eles são um norte, um guia para você saber onde você deve começar e entender esse passo a passo. A primeira etapa fundamental desse nosso checklist é a consulta inicial com um especialista. Apesar de nós estarmos aqui conversando, eu estar trazendo os tópicos e vocês estarem esclarecendo as dúvidas, nada disso substitui uma consulta presencial com o seu cirurgião plástico, para que a gente possa examinar, avaliar o seu corpo, ver as suas condições de saúde e colocar todos esses parâmetros em dia para concluir esse primeiro passo, para nós termos um olhar mais para frente e saber o que você vai precisar para alcançar a sua cirurgia. Então, a consulta inicial, doutor, eu penso em fazer a minha cirurgia para o ano que vem. Tudo bem, não tem problema. Mas não espere o ano que vem para você fazer uma consulta. A cirurgia, ela começa a partir do momento que você desejar se comprometer com ela. Mas não espere se comprometer muito perto, porque pode ser tarde. Isso vai comprometer o seu resultado. Isso vai comprometer a sua recuperação. Então, realizar um planejamento prévio, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de organização da sua vida, é fundamental. Pois você vai precisar ficar 20 dias afastada, com cuidados domiciliares, vai precisar de um acompanhante. Então, todo esse planejamento é fundamental de ser realizado com antecedência. A segunda etapa do checklist é nós realizarmos uma avaliação nesta consulta, em que nós vamos saber as suas condições para a sua cirurgia. Vamos entender as suas expectativas, os seus desejos e mostrar para você o que é possível de ser alcançado baseado nos seus desejos, baseado nas suas expectativas. A gente está aqui para não iludir o paciente, mas trazer a realidade da ciência para você. Trazer a realidade que a cirurgia plástica pode lhe entregar. E essa consciência é fundamental. A terceira etapa, e isso é algo que nós estamos fazendo agora, é entendimento do procedimento. É o que você está fazendo neste momento, investindo o seu tempo para entender um pouco mais, para se informar um pouco mais, para que você possa tomar a melhor decisão. E através de um planejamento personalizado,
nós vamos criar um plano de cirurgia, pois cada paciente tem o seu corpo, cada paciente vai ter as suas particularidades. Tem pacientes que vão precisar de uso de tecnologia, enquanto outras pacientes podem ser que não precisem da tecnologia. Tem pacientes que vão precisar fazer um acompanhamento nutricional prévio por um tempo maior do que outras. Então, todos esses parâmetros a gente precisa avaliar e criar esse planejamento personalizado. Na quinta etapa, a gente discute, e eu discuto novamente com as nossas clientes em consulta, sobre os riscos, sobre a segurança. Todo esse assunto sobre trombose, sobre uso de meia elástica, isso é tudo reforçado novamente. E nós ambos vamos assinar um termo de consentimento livre e esclarecido antes da cirurgia, que traz um texto sobre os riscos associados ao procedimento cirúrgico. Então, eu reforço a importância da paciente estar ciente disso. A sexta etapa é se preparar para a cirurgia. Depois que você já fez uma consulta, depois que você já entendeu o procedimento, que você entendeu os passos, é importante se preparar para a cirurgia, mesmo que ela seja daqui 6 meses. A preparação começa com a mudança nos hábitos de vida, com os cuidados nutricionais, com atividade física. Sim, isso é importante. Eu estarei sendo um mau profissional se eu disser para vocês que isso é besteira. E não, isso é fundamental. Estar com a dieta, com a saúde em dia é fundamental. Todas as minhas pacientes, elas fazem acompanhamento nutricional com uma nutricionista da nossa equipe. Então, quando você realiza o fechamento da sua cirurgia com a gente, você já ganha um acompanhamento nutricional. A gente que vai valer tanto para o pré quanto para o pós-operatório. Porque é um período que vai de 6 meses de cuidados que a gente tem que garantir que a paciente vai se cuidar, que ela vai levar a sério, ela vai se comprometer assim como a gente se compromete. E isso eu gosto de reforçar para as nossas clientes. O comprometimento é meu, mas o comprometimento é seu também. Se você quer uma cirurgia de alto nível, acima da média, o seu comprometimento é fundamental. Chegando na 7ª etapa do nosso checklist, a gente tem o acompanhamento pós-operatório. Além do meu acompanhamento, você também vai ter o acompanhamento da fisioterapeuta e o acompanhamento da nutricionista. E nós, profissionais, mantemos contato entre a gente. Eu sei se a Ana está seguindo as orientações da nutricionista, se ela está fazendo as drenagens com a fisioterapeuta. A gente é uma equipe, a gente mantém contato, a gente sabe se a paciente está fazendo o seu pós-operatório, porque isso vai impactar no resultado. A gente sabe que o resultado ele não é imediato, não vai ser no primeiro mês. O seu resultado final, ele vai ser atingido com 9 a 12 meses de pós-operatório. Então, esse período de tempo de comprometimento com a sua saúde é fundamental para você manter o resultado. Tá bem? Sem falar, é claro, nos cuidados a longo prazo. Então, a gente sempre discutir estratégias de manutenção do resultado a longo prazo, para que você preserve o seu resultado, isso é fundamental. 30%, olha só que dado estatístico interessante, certo? Que eu vou trazer para vocês agora. 30% das pacientes submetidas
a abdominoplastia, elas perdem o resultado em até 12 meses de pós-operatório. Por quê? Porque não definem estratégias e cuidados de manutenção a longo prazo. 30% é um número significativo para você perder o seu resultado de abdominoplastia, que pode ser um sonho, que pode ser algo que você se preparou por um bom período de tempo da sua vida para conseguir realizar a cirurgia. Então, esse cuidado, essa atenção é fundamental também, tá bem? E, claro, realizar a sua escolha, a sua decisão, estar confiante no seu profissional é fundamental. Você não fazer uma escolha, e este é um grande equívoco de boa parte das clientes, de escolher o seu profissional baseado no preço. Não está errado escolher o profissional baseado no preço, desde que aquele profissional, ele foi o melhor profissional para você, que ele passou todas as orientações que você precisa saber, que ele trouxe uma ideia de planejamento a longo prazo da sua cirurgia, que você entendeu como é que o processo funciona. Se, consequentemente, aquele foi o melhor preço para você, que ótimo. Mas esse é um grande equívoco, selecionar sempre pelo menor preço. E eu gosto de reforçar isso, porque isso está atrelado à qualidade, à experiência do profissional. Então, confie no seu profissional, busque aquele que lhe passa mais experiência, aquele que lhe passa mais autoridade, aquele que lhe passa mais confiança. É um resultado, é um sonho. E esse resultado você vai carregar com você pelos próximos bons, longos anos. Então, estar consciente dessa tomada de decisão, que é uma jornada de transformação, é fundamental. E nós restringir isso a preço é um fator de equívoco e que pode ser de frustração. Então, eu reforço esse detalhe para que vocês tenham, sim, consciência de que o profissionalismo, o comprometimento, a experiência do cirurgião são os fatores que devem ser muito levados em consideração. Tá bem? Vamos agora relaxar um pouco. Falei bastante coisa, fui bastante enfático, mas isso é fundamental. Eu preciso trazer a visão do cirurgião plástico para vocês entenderem que o nosso desejo é realizar o sonho de vocês. E que para isso a gente vai buscar o que for de melhor para entregar o que é de excelência. Certo? E eu preciso buscar o comprometimento de vocês. Esta paciente aqui foi uma paciente que eu operei há uns 2 anos e ela teve um resultado maravilhoso de lipoabdominoplastia. Ela teve uma diminuição da circunferência abdominal e o mais legal que eu gostaria de mostrar para vocês é que a gente consegue esconder a cicatriz dentro dos limites, seja do biquíni ou da roupa íntima, né? Então a cicatriz ela fica muito bem escondida pelas roupas da paciente, né? Aqui eu tenho outro caso também que eu trouxe,
muito interessante, que esse foi há um pouco menos de tempo, faz um ano, certo? E esta foto, a paciente, ela estava aproximadamente com uns 5 a 6 meses de pós-operatório, então a cicatriz dela ainda estava um pouco mais aparente, um pouco mais evidente, né? E a gente sabe que a cicatriz, ela se modifica em até 12 meses de pós-operatório. Então, ao final de 12 meses, essa cicatriz ela tende a ficar mais hipocrômica, ou seja, mais clara. Ela tende a se assemelhar à cor da pele original. É claro que uma cicatriz, a cirurgia plástica é uma troca. Você realiza um sonho em troca de uma cirurgia, certo? Então, dizer que a cicatriz ela desaparece é um equívoco. A cicatriz ela não desaparece. Mas quando o procedimento é realizado com precisão, quando a gente realiza todos os cuidados, tanto no pré quanto no pós-operatório, a paciente segue à risca todas as orientações, a cicatriz tende sim a ficar de excelente qualidade, ficando quase imperceptível. Mas, novamente, ela não desaparece, tá bem? Aqui eu trouxe agora um depoimento de uma paciente minha, que eu operei há alguns meses, certo? Que ela traz um pouco também desta visão que eu estou tentando trazer para vocês, essa consciência, essa informação sobre a cirurgia plástica. Sobre o médico, o Dr. Guilherme é incrível. Desde a primeira consulta, eu saí de lá com zero dúvida, 100% de confiança no trabalho dele. Há 2 anos que eu tinha decidido fazer essa cirurgia, eu tinha consultado com outros médicos, mas nenhum me passou a segurança que ele me passou. Ele é muito atencioso, tem muita paciência no lidar com o paciente e também no explicar as coisas. Ele é muito dedicado e ele se empenha muito em entregar um resultado perfeito. Eu estou muito feliz com a minha escolha. Desde o primeiro momento eu tive certeza que seria ele o meu médico. Agora, o que a gente fica? Quais as perguntas que ficam para esse momento, certo? Como que eu posso ajudar você a planejar a sua cirurgia? Como você se sentirá ao olhar no espelho após a abdominoplastia? Quais sensações que você deve experimentar com o seu novo contorno corporal? Como que essa transformação pode afetar os seus relacionamentos e a sua vida social? Onde a clínica está localizada? Eu atendo em 2 cidades, Carazinho e Porto Alegre. O meu endereço em Porto Alegre fica no prédio Medplex Santana, que é no mesmo prédio que fica o Hospital Blank, em Porto Alegre. E eu tenho a minha clínica em Carazinho, aqui na Avenida Pátria, no número 801, que fica no edifício da Farmácia Glória, certo? Pessoal, venham conhecer a nossa clínica. Eu não trouxe fotos da clínica de Porto Alegre, mas eu vou trazer na próxima apresentação. Fico devendo essa para vocês. Trouxe algumas fotinhos aqui da nossa clínica de Carazinho. Venham conhecer a nossa clínica. A sua avaliação pré-operatória é fundamental para o planejamento cirúrgico, certo? Mesmo que você queira realizar daqui 1 ano a sua cirurgia, 6 meses, ter uma base, ter um guia em suas mãos para que você possa se planejar é fundamental
para que depois, na hora, não tenha que fazer tudo na correria. Certo? E contem comigo para buscar, para realizarem o sonho que vocês tiverem com a cirurgia plástica. Afinal de contas, essa é a minha especialidade e eu tenho prazer enorme de ser cirurgião plástico. Faço a minha especialidade com alegria. Amo estudar, amo aprender e sempre estar atualizado. Sempre buscar o que existe de melhor no cenário da cirurgia plástica estética. Certo? Pessoal, boa noite. Alguém está acordado? Alguém não dormiu com a minha apresentação? Essa foi, então, a nossa apresentação sobre abdominoplastias. Foi uma apresentação breve, para não ser muito, para não ser pesada, tá bem? Natália, pode ficar à vontade, pode compartilhar alguma pergunta que você tiver, pode compartilhar, pode ativar o seu microfone ou enviar uma pergunta ali pelo chat, tá? Tranquilo? Consegue? Oi, não sei se está me ouvindo, boa noite. Boa noite, estou lhe ouvindo sim, Natália. Tá, eu tinha deixado uma perguntinha para trás que eu queria fazer. Quem já realizou a abdominoplastia e fez ali fez a questão da diástase ali, né, de fechar ali a questão da diástase abdominal. Essa diástase com o tempo, ela pode se abrir de novo? Boa pergunta, Natália. Boa pergunta. Natália, pode acontecer isso, certo? Claro que depende do quê? Depende da mão do cirurgião que fez a cirurgia, depende do material que foi utilizado, tá? Depende também dos cuidados no pós-operatório, certo? Não é o mais comum, não é o mais comum de acontecer, Natália, tá? Sim. Mas na suspeita, e mesmo assim, quando a gente planeja uma nova cirurgia, por exemplo, uma lipo pós-abdominoplastia, anos Sim. depois, por exemplo, a gente sempre solicita uma nova ecografia de parede abdominal, para ver se não pode ter novamente ali uma diástase, certo? Que precise ou não de tratamento. Compreende? Sim, entendi. Tem como avaliar pela eco. Tem como avaliar pela eco, com certeza. A gente, muitas vezes, sim, aquela projeção, certo? Aquela projeção que a gente vê, aquele abaulamento que pode ser percebido no abdômen, ele pode ser por conta da abertura dos pontos da diástase, mas é menos provável, certo? Sim. Ou pode ser por aumento da gordura localizada mesmo, pode ser, ou pelo aumento da gordura visceral, que é aquela gordura que está dentro do abdômen, né? Então, sim, para a gente esclarecer isso, a gente precisa não só de uma avaliação do cirurgião plástico, com pedido de exames de ecografia, mas a gente também tem que pedir um exame de bioimpedanciometria, que é uma avaliação física realizada pelo nutricionista, certo? Sim. Chamado de bioimpedanciometria, que vai nos trazer dados de massa magra, massa gorda, massa periférica, massa central, gordura periférica, gordura central, ou seja, vai nos trazer informações sobre a existência ou não de gordura visceral. Né? Certo, então, entendi. A partir disso, a gente vai fazer um planejamento.
Pode haver casos de que tenha que refazer o tratamento da diástase? Pode ser que sim, pode ser que sim. Nesses casos, a gente precisa fazer uma incisão no mesmo local da incisão da abdominoplastia prévia. Não precisa ser aquela longa toda incisão, mas muitas vezes precisa, para poder acessar aquela região da dita diástase e fazer um novo fechamento, né? Então, isso é uma coisa que tem situações, não é o mais comum de acontecer, mas quando é diagnosticado, precisa ser tratado, Natália, porque isso vai ter impacto no resultado. Sim, sim. Só realizar a lipo daquela região não vai ser suficiente, não vai, né? Sim. Então tá, era essa a minha dúvida, obrigado. Perfeito, perfeito. Obrigado pela pergunta. Fique à vontade aí se quiser perguntar mais. Estamos com mais algumas participantes. Não, Aqui. eu era essa, obrigado. Então tá bom. Cláudios, na semana passada você perguntou sobre a diástase, né? Espero que tenha ficado tudo esclarecido sobre a questão da diástase. A Natália fez mais uma pergunta agora bem importante também sobre essa questão, né? A Kátia, se tiver, Kátia, alguma dúvida, alguma questão, a Ana também, se ficou alguma coisa não esclarecida, fiquem à vontade. Estou aí à disposição. Espero que tenha contribuído, né, essa nossa primeira apresentação. O meu objetivo é a gente fazer isso semanalmente, inclusive, com o tempo, a gente vai ver se esse é o melhor dia, o melhor horário para o pessoal acessar, né? Não sei se ficou muito cedo, se ficou muito tarde, enfim, né? Vou estar lançando em breve ali no nosso grupo uma nova enquete para que a gente possa escolher um novo assunto para a próxima semana, né? Então, tem bastante conteúdo, bastante informação que eu estou preparando para trazer aí para todo mundo que tiver interesse, que quiser esclarecer as dúvidas. Muito bem. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, eu gostaria de saber mais sobre os valores. Será que o senhor poderia me falar? Perfeito, Ana. Ana, bem importante, essa é talvez a pergunta mais importante, né? Não digo a mais importante, é muito importante, porque é importante para as pacientes, mas é a mais frequente que a gente recebe, né? E os valores, eles dependem de toda uma gama de variáveis que vão ser definidas de acordo com cada caso, certo? Abdominoplastias. Vamos fazer ou não vamos fazer com lipoaspiração? Isso vai ter impacto no valor. Vamos fazer com algum tipo de tecnologia para retração de pele ou não vamos fazer com tecnologia? Vai ter impacto no valor. Você vai querer fazer num hospital de alto padrão, um hospital de excelência que vai lhe entregar uma experiência top de linha em atendimento? Isso vai ter impacto no valor. Você vai querer fazer um acompanhamento completo junto à nossa equipe, com acompanhamento de nutricionista, com acompanhamento de fisioterapeuta? Isso vai tudo repercutir no orçamento. Mas é claro que a gente agregar qualidade, a gente agregar itens de excelência
vão gerar impacto no seu resultado, na sua recuperação, para que ano que vem você esteja curtindo as férias com aquele seu biquíni dos sonhos, que você desfrute de uma vida que você talvez hoje possa estar abrindo mão. Em termos de preços, a gente pode ter aí o custo de uma abdominoplastia, certo? Para a gente colocar números, certo? Eles podem ir de 10 mil reais, uma abdominoplastia pura, sem nada, sem lipo, feita num hospital de médio porte, certo? Sem acompanhamentos de pós-operatório, sem grandes preparos no pré-operatório, 10 mil reais a 15 mil reais. Até uma abdominoplastia que pode chegar a 80, a 100 mil reais. Tudo depende daquilo que você quer. Um resultado na média, um resultado abaixo da média, ou um resultado acima da média. Tudo isso vai ter impacto no valor final. Então, a gente colocar itens de qualidade vão certamente entregar melhor resultado. Não tenha dúvidas disso. Por isso, a importância da gente examinar você, examinar o seu corpo, podermos planejar, podermos entender e você compreender o seu momento financeiro de vida, se preparar para essa etapa. Eu sempre gosto de falar para os pacientes que a cirurgia plástica, ela é um investimento, mas ela precisa ser algo que a paciente faça de forma agradável, que ela desfrute desse momento e não que ela tenha que ficar estrangulada para pagar as dívidas. Aí não é legal. Isso gera estresse, isso gera preocupação, isso gera não seguimento das orientações. Isso gera, com o tempo, perda de confiança. Então, a gente quer que a nossa paciente esteja feliz, que a nossa paciente esteja relaxada, que ela esteja desfrutando dessa transformação. Isso é fundamental. Tá bem? Respondi a sua dúvida, Ana? Sim, doutor, certo. Obrigado. Perfeito. Mais alguma dúvida? Minhas queridas, fiquem à vontade aí. Eu tenho aí mais um tempinho aí tranquilamente para vocês me questionarem. Se tiverem sugestões, né, tragam elas. Doutor, poderia ser diferente. Tragam ideias, tragam sugestões. Isso foi criado para vocês. Isso não foi criado para mim, foi pensando em vocês, em ajudar vocês a estarem mais informadas, mais conscientes para tomar a melhor decisão. É isso, né? Então, se tiverem alguma crítica, algum questionamento, alguma sugestão, isso é bem-vindo. Fiquem livres para trazer isso para mim. Que daí amanhã eu já passo para minha secretária e ela que vai resolver tudo isso. Não, brincadeira, pessoal, brincadeira. Só para descontrair. Muito bem. Pessoal, agora são 8h06. A gente começou, então, 7h15. Temos aí 50 minutos de um bate-papo tranquilo. Acredito que a gente pode, se ninguém tiver mais nenhuma
nenhum questionamento, acredito que a gente pode, então, estar encerrando esta live de agora. Se surgir alguma dúvida, fiquem à vontade para comentar ali no nosso grupo do Whats. O grupo é para isso, certo? E a partir de amanhã, a gente vai trazer uma nova enquete, né? Vamos estar tentando entender o que o pessoal deseja aí para as próximas semanas que a gente traga. Tá bem? Então foi isso. Foi, resumidamente, você compreender a cirurgia em si, o que ela vai trazer de benefícios, o que é a diástase, quais são os riscos da cirurgia, e você entender e ter em mente o seu guia, o seu checklist de 9 etapas, começando pela consulta com um especialista, que vai poder passar a você em detalhes um plano personalizado. Show de bola, pessoal? Show de bola. Show de bola. Uma boa Meninas, noite para todas. foi um prazer, então, enorme. Fica meu agradecimento. Conto com vocês para trazerem dúvidas, para participarem das próximas reuniões. Tá bem? Um abraço a todas, uma ótima semana, certo? E até logo. Um abraço aí do Dr. Guilherme. Tchau.